Fala galera, seja bem-vindo. Eu sou o professor Alexandre Lima, né? Estamos aqui no estúdio do curso Supermódulos em regime de exceção por conta dessa história de coronavírus. E para que você não perca nenhuma aula, que continue aí seu ciclo de estudos para chegar na prova e arrebentar, a gente está mandando essas aulas aí para todo mundo. Beleza, galera? Então, nosso tema aqui é Teorema de Show de bola. Antes da gente começar, quais são os pré-requisitos que a gente precisa para entender isso aqui? A gente precisa entender um pouquinho de inequação, né, que foi a nossa aula anterior. Então, se você ainda não assistiu a aula de inequação produto, de inequação quociente, dá uma pausa agora no vídeo, vai lá e assista, em seguida você vem para cá, tá? Beleza? Então, vamos falar desse tal Teorema de Bolzano. Você já ouviu falar disso aqui? Vamos colocar primeiramente aqui o teorema, o que diz o teorema, né? Depois a gente explica a situação toda. O Teorema de Bolzano diz o seguinte: se um polinômio p de x apresenta valores p de a e p de b, tais que p de a vezes p de b é menor do que zero, a gente viu isso aqui em inequações, né? É uma inequação produto. Então, a equação admite pelo menos, admite um número ímpar, pelo menos uma de raízes reais entre A e B. Peraí, professor, peraí, não entendi nada. Vamos ler de novo, calma, com calma, vamos lá. Ó, se um polinômio p de x apresenta valores p de a e p de b, tais que p de a vezes p de b é menor do que zero, então a equação admite um número ímpar, pelo menos uma, de raízes reais entre A e B. Professor, continuo sem entender nada. Vamos lá. Vou te mostrar como é que isso funciona graficamente. Show? Imagina o seguinte. Eu tenho aqui o gráfico de um polinômio qualquer, p de x. Não importa o grau do polinômio, né? Veja que aqui ele está cortando o eixo x em 3 pontos, né? Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. A gente sabe que o ponto onde ele corta o eixo x a gente chama de raiz do polinômio, beleza? O que acontece? Imagina o seguinte, eu vou escolher ali agora 2 pontos aleatórios ali do meu eixo x. Um eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B, para a gente entender esse tal desse teorema. Imagina que aqui eu tenha o ponto A, um ponto aleatório que eu escolhi, e aqui eu tenha o ponto B. Show de bola. Como é que eu faço para calcular o P de A e o P de B? É muito fácil. Graficamente isso é fácil demais. Basta você projetar esse ponto A, que está no eixo x, em cima do seu gráfico. No caso, eu vou ter que vir aqui para cima, que a parte do meu gráfico que pega esse ponto é esse carinha aqui. Então, eu pego esse cara lá, esse cara aqui, e projeto ele aqui para cima. E, em seguida, eu jogo lá para o eixo y. Quando eu faço isso, eu estarei achando lá do outro lado o P de A. Entendeu como é que acha o P de A? P de B vai ser o mesmo estilo. Tá? Então, ó, escolhi um ponto aqui, o A, né, o ponto A, projetei na minha função, né, no meu polinômio, na minha função polinomial, e joguei lá para o eixo y. Esse carinha aqui é chamado de P de A. Veja um detalhe interessante, que o valor de P de A eu não sei qual é, mas eu sei que ele é positivo. Concorda comigo? Porque se esse ponto aqui é o ponto zero, para cá eu tenho valores positivos, ele está aqui. Show? Vamos achar o P de B? Para achar o P de B, eu pego o ponto B, projeto ele aqui na minha função e jogo para lá. Aquele carinha ali vai ser o P de B. Quanto vale o P de B? Não sei. Né? Porque afinal de contas eu nem dei a função para você, mas eu sei que o P de B ele é negativo, porque ele está aqui, ó, daqui para baixo. Essa parte aqui de baixo do eixo Y, ela é negativa. Então, não interessa quem é o P de A e quem é o P de B, mas se eu multiplicar o P de A pelo P de B, eu vou estar multiplicando um número positivo por um número negativo. Então, se eu fizer P de A vezes P de B, quanto vai dar? Eu não sei. Eu sei que vai dar um número menor do que zero. Você entendeu isso? Tranquilo, professor, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seguinte, com o teorema que a gente acabou de falar, com o Teorema de Bolzano. Né? O teorema diz o seguinte, na verdade, assim, eu coloquei aquelas palavras lá, né, para que você possa entender, né, com mais tranquilidade essa ideia do teorema, mas essa ideia do teorema ele tem a ver com um pouco de limite, você precisa ter um pouco desses conhecimentos aí, que é uma matéria que provavelmente você não vai estar vendo agora. O teorema diz o seguinte, se eu tenho 2 pontos quaisquer aqui do eixo x, né, e eu tenho que P de A
e P de B, o produto desses dois dá um número negativo, quer dizer, uma situação parecida com essa, isso quer dizer que entre esses pontos A e B existe uma quantidade ímpar de raízes. No mínimo uma, pode ter 3, pode ter 5, sempre ímpar. Já já você vai entender o porquê disso. E é verdade, veja que aqui nesse trecho, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma raiz, que é esse carinha aqui. Eu tenho um ponto onde o meu gráfico corta o eixo X. Olha que legal isso. É exatamente isso que diz lá o nosso teorema. Se eu tenho que o produto P de A vezes P de B é negativo, isso quer dizer que entre A e B existe uma quantidade ímpar de raízes, no mínimo uma. Show de bola? Você conseguiu entender isso? Então, realmente, a gente vê aqui graficamente que ela possui um pontinho aqui. Vamos dar um outro exemplo? Olha para cá. Vamos colocar, por exemplo, essa funçãozinha aqui, esse polinômio, função polinomial aqui, P de x. Vamos supor que eu escolha um ponto A aqui e um ponto B aqui, ok? Será que nesse caso P de A vezes P de B vai dar positivo ou negativo? Pensa um pouquinho. Como é que eu faço para achar o P de A? Eu pego o ponto A, jogo aqui no meu gráfico e jogo para lá, ok? Esse carinha aqui vai ser o meu P de A. Como é que eu faço para achar o P de B? Eu projeto ele no gráfico. O gráfico está aqui para baixo? Não, está lá para cima, professor. Olha o gráfico aqui, ó. Nesse trecho aqui ele está aqui, ó, tá vendo? Então eu jogo para cá e jogo para lá. Ali eu vou ter P de B. Veja que P de A e P de B têm sinais opostos, né? Porque eu estou considerando aqui o eixo Y, daqui para cá positivo, daqui para baixo negativo. Então eu vou ter que P de A vezes P de B vai dar menor do que 0. Então vai ter isso aqui. O que isso quer dizer? Teorema de Bolzano diz que quando P de A vezes P de B é menor do que 0, isso quer dizer que entre esses dois pontos, A e B, existe uma quantidade ímpar de raízes. Ele está me dizendo que o gráfico vai cortar o eixo X entre esses dois pontos numa quantidade ímpar de vezes. Ou uma vez, ou 3 vezes, ou 5 vezes. Vamos conferir? Então, entre os pontos A e B, tá vendo aqui, ó, nesse segmento aqui, um detalhe que a gente não comenta aqui, mas que é importante que você saiba, é que nesse trecho aqui que eu estou selecionando, que a gente chama de domínio, né, a minha função ela deve ser sempre contínua, tá? Aqui a gente não vai falar sobre a definição do que é continuidade, né? Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, eu não poderia ter uma bolinha aberta aqui. Show? Ela tem que ser contínua em todo o domínio que está sendo dado, que está sendo estudado. Show de bola? Então, olha lá. Fiz o P de A, fiz o P de B, vi que o produto dá negativo. Vamos contar a quantidade de raízes que tem entre os pontos A e B, ó. 1, 2, 3. Aquela anterior tinha dado 1, né? Essa aqui deu 3. Show de bola? Tem como dar 4, 5? Não. Aliás, 4 ou 6 ou 8? Não. Sempre uma quantidade ímpar. Daqui a pouco, aguarda, você vai entender por quê. Então agora eu acho que você já tem condições de entender o que estava escrito lá no início, que você estava meio que viajando, né? Olha para cá, Teorema de Bolzano diz assim, se um polinômio P de x apresenta valores P de A, um ponto qualquer do eixo x, e P de B, outro ponto qualquer, né, ponto A e ponto B, tais que P de A e P de B, o P de A e P de B são valores do y, tá? O A e o B que são do x. Tais que P de A vezes P de B é menor do que 0, então a equação admite um número ímpar, pelo menos uma, de raízes entre A e B. E agora, conseguiu entender Teorema de Bolzano? Legal, né? Vamos voltar para aquele exemplo anterior? Imagina o seguinte, veja que o meu ponto B, naquele exemplo anterior, estava aqui. Agora eu cheguei ele mais para cá, né? Então, o A permaneceu o mesmo, né? O B que era aqui, eu trouxe ele para cá, tá? Quem seria o P de A nesse caso? Bom, ó, o P de A eu vou ter que trazer o ponto A para cá e projetar para lá. E o P de B eu trago, no caso, agora aqui para baixo e projeto para lá. Eu te pergunto, P de A vezes P de B vai dar um número negativo? Vai ser menor do que 0? Não. Porque nesse caso aqui, ambos são negativos, porque estão abaixo aqui, ó, do 0, né? Para cá são valores negativos em y, ok? Então, esse é negativo e esse é negativo. Quando eu multiplicar P de A vezes P de B, menos vezes menos dá mais. Então, não vai dar um número negativo, vai dar um número maior do que 0. O Teorema de Bolzano não diz isso. O Teorema de Bolzano diz que quando esse produto é negativo, tem uma quantidade ímpar, no mínimo uma, de raízes entre esses dois caras. Veja que aqui não está batendo, né? Quantas raízes eu tenho entre os pontos A e B? Aqui, ó, 1, 2. Eu tenho uma quantidade par e não uma quantidade ímpar. Percebeu?
Bem interessante isso, professor, né? Então quer dizer que, vamos lá, o teorema de Bolzano me diz o seguinte: se o polinômio apresenta valores P de A, P de B, tais que esse produto seja negativo, então a equação admite um número ímpar, pelo menos uma de soluções reais entre A e B. Quer dizer que se esse P de A vezes o P de B for maior do que zero, vai admitir uma quantidade par de raízes entre A e B? Sim, pode sim. A gente pode adaptar e dizer isso, né? Quando esse produto dá positivo, a quantidade de raízes entre esses dois pontos vai ser par. Pode ser 2, 4, 6, 8 ou até mesmo zero. Pode não ter nenhuma raiz, né? Porque afinal de contas o zero é um número par, ok? Ele é divisível por 2, ok? Então a gente fez uma adaptação do teorema de Bolzano. Se esse cara for positivo, vai ter uma quantidade par, inclusive o próprio zero. Pode não ter raiz nenhuma entre esses dois pontos A e B. Entendeu, galera? Você fala, pô, professor, eu entendi. Show de bola. Já entendi esse teorema de Bolzano, mas como é que a gente aplica isso, por exemplo, numa questão? Vamos lá? Dá uma olhada nessa questão aqui do Colégio Naval, filho. Ele me disse assim, ó, P de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ele me disse simplesmente aqui que P de x, né, é um polinômio do segundo grau. Show! E ele fala assim, ó, P de menos 1 multiplicado por P de 1 é menor que zero. E P de 1 multiplicado por P de 2 é menor do que zero. Pode admitir para raízes os números, e aí ele me dá aquelas 5 opções ali. Dá uma pausa agora, filhão, e tenta fazer questão. Deu a pausa? Dá a pausa. Eu estou falando para você dar pausa. Aperta esse botão aí, dá pausa e tenta fazer a questão. Larga esse telefone. Beleza, vamos à nossa resolução. Galera, veja o seguinte. Ele escolheu dois pontos aleatórios aqui, valores de x, né? O que está entre o parênteses é o valor de x, lá daquele eixo x. Ele escolheu o menos 1 e 1 e calculou o P do menos 1, na verdade não falou quanto é, né? Mas ele disse que o P do menos 1 multiplicado pelo P de 1 é negativo. O que ele acabou de fazer aqui? Ele está me mostrando o teorema de Bolzano, né? Quando eu tenho P de A multiplicado por P de B menor que zero, quer dizer que existe uma raiz, pelo menos uma raiz, né? Uma quantidade ímpar, entre o menos 1 e 1. Então é isso. Então ele está me dizendo que entre o menos 1 e 1, o meu gráfico vai cruzar aqui pelo menos uma vez. Pode ser uma vez, podem ser 3 vezes e assim por diante. Show de bola? Isso quer dizer que aquela função ali, aquele polinômio ali, ele vai cruzar o eixo x pelo menos uma vez. Ele vai ter uma raiz entre o menos 1 e 1. Uma das raízes vai ter que estar entre o menos 1 e 1. E aí ele me dá uma segunda informação aqui, que o P de 1 vezes o P de 2 também é negativo. Isso quer dizer que também existe uma raiz entre 1 e 2. Entendeu? Então, entre o 1 e o 2 vai ter uma raiz. Então, conclusão disso tudo, vai ter uma raiz aqui nessa região e vai ter outra raiz aqui. Basta a gente analisar cada uma das alternativas ali e acabou a questão. Por exemplo, na letra A ele diz assim, ó, 0,3 e 3,2. Será que essas raízes estão uma de um lado e outra do outro? 0,3 está por aqui, tá vendo? Realmente está. Agora o 3,2 passou do 2, percebeu? Então ele não está nessa região, então a letra A está incorreta. Vamos analisar a letra B. Menos 2,4, já babou. Menos 2,4 está para lá, percebeu? Já nem vou olhar mais. Letra C, menos 0,3, opa, menos 0,3 está por aqui, né? E 0,5, 0,5 também está desse lado. Ele está me dando duas desse lado aqui. Não está me dando nenhuma desse lado. E de acordo com o teorema de Bolzano, tem que ter uma lá, outra cá. Então, a letra C também está incorreta. Letra D, 0,7. 0,7 dá, hein? 0,7 está aqui. E 1,9. 1,9 é quase 2, filho. Percebeu? É o nosso gabarito. Letra D. Ok? Show de bola? Quer testar a letra E? 1,3. 1,3 vai estar aqui, nessa região por aqui, tá vendo? E 1,6 também vai estar aqui. Isto é, na letra E, as duas estão nessa região aqui do lado direito. E não tem nenhuma lá. Então, nosso gabarito realmente é a letra D. Entendeu a aplicação do teorema de Bolzano? Então, se você vai fazer prova de EPICAR, Colégio Naval, ou prova para oficialato, AFA, SPSEC, Cefom, você tem que estar ligado nesse teorema que é pouco falado. Acredito que na escola você nunca tenha ouvido falar disso aí.
Beleza? Então, galera, eu vou deixar nessa videoaula aqui um dever de casa para você, tá? Eu quero que você pesquise sobre o teorema do valor intermediário. Ele tem um pouco a ver com essa história nossa que a gente está vendo aqui, tá? Então, se você entendeu isso aqui, você certamente vai entender lá. Se você tiver dúvidas a respeito do teorema do valor intermediário, coloque aqui embaixo nos comentários ou então conversa comigo diretamente pelo Zap nos horários ali da minha aula. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para vencer. Kit completo aqui com o professor Alexandre Lima. Estamos gravando esse vídeo com todo o carinho para que você consiga a sua aprovação. Não esqueça que aqui embaixo é a nossa chamada, então coloque o seu nome aqui e vou te pedir um negócio, coloca também um comentário se você está gostando dos vídeos, se não está, o que eu posso melhorar para tentar te ajudar. Beleza, galera? Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.